A paz do Senhor Jesus, seguidores de Cristo. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui hoje iniciando mais uma lição, a lição de número 3, que tem como título A Terra Criada por Deus. Neste trimestre, nós estamos estudando as questões acerca da Bíblia, da ciência, e hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre a criação, como que Deus criou a terra criada por Deus. Amém? Então, sem mais delongas, vamos ler nosso texto base, nosso texto-chave, que se encontra lá em Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 9. Nós vamos ler não só o versículo 9, mas alguns outros versículos, mas vai estar aqui indicado para vocês qual versículo a gente está, tá bom? Então, a palavra do Senhor nos diz, em Gênesis, capítulo 1, versículo 9. Aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam juntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida ele disse que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. Versículo 20. Depois Deus disse que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos, e que na terra haja aves que voem no ar. Versículo 24. Então Deus disse que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens, e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Seguidor, você já pensou em como que seria viver em um mundo em que não há plantas, em um mundo sem árvores, sem as aves, sem os animais, sem nada? Tanto que não seria sem graça e ruim, não é verdade? Então, nós vamos entender um pouquinho mais a respeito da criação e a respeito deste lugar criado por Deus para nós, que é a Terra. Amém? Vocês acreditam que quando Deus decidiu criar a Terra, Ele simplesmente criou do nada? Ou foi algo planejado? Vocês acham que foi algo em vão, algo aleatório que o Senhor criou a Terra, ou criou com um propósito, ou foi algo planejado? Pessoal, quando Deus decidiu criar a Terra, Ele planejou. Ele pensou em como tudo funcionaria, ele pensou em cada detalhe. E desde então, com apenas o seu falar, tudo se fez da forma mais perfeita que existe. Amém? Nosso tópico primeiro tem como título Cada dia uma nova invenção. Deus ele é tão perfeito, pessoal, que ele criou tudo, criou o mundo, o universo, tudo que existe em apenas 6 dias. E o Timoteus comentou com vocês na aula passada, eu quero abordar rapidamente, só para recordar vocês, caso tenha ficado alguma dúvida, porque eu acho que é uma questão interessante compartilhar com vocês. Porque existem muitas discussões, muitas dúvidas a respeito do que seriam esses 6 dias. Será que esses dias seriam dias de 24 horas? Será que esses dias representariam anos? Será que esses dias representariam eras? E eu encontrei o significado, e achei muito interessante e decidi compartilhar com vocês novamente. Porque nós sabemos que a Bíblia é traduzida do hebraico. E a palavra hebraica para dia é a palavra Yom. Só que essa palavra Yom, acompanhada de um número definido, ela representa um dia de 24 horas. E nós sabemos que lá em Gênesis, quando o Senhor concluía cada dia, a palavra do Senhor nos diz assim, e foi assim o primeiro dia, o primeiro dia. Então aqui essa palavra dia, representada em Yom, em hebraico, ela está acompanhada de um número definido, o primeiro dia, por exemplo. Então aqui nós sabemos que é um dia de 24 horas. E nós sabemos então, pessoal, que Deus, ele criou tudo em 6 dias, e esses dias eram dias de 24 horas. Olha isso, pessoal, o tanto que nosso Deus ele é poderoso. Mas isso não é nem questão da gente se preocupar, sabe por quê? Porque Deus, ele também criou o tempo vem de Deus. Então não importa, não precisa da gente preocupar com essa questão. Será que esses dias eram dias de 24 horas? Será que Deus gastou milhares de anos, centenas de anos para criar? Não, não é verdade, pessoal. O Senhor Deus, ele criou tudo em 6 dias. Olha que rapidez. Mas se Deus quisesse, ele podia criar o mundo também em apenas algumas horas, porque ele é Deus. Amém? Então, vamos entender um pouquinho mais sobre os dias da criação. O que aconteceu em cada um deles? O primeiro dia da criação, o que será que Deus criou? A palavra de Deus nos diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Porém a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E com isso, pessoal, Deus fez a separação entre a luz e as trevas, chamando a luz de dia
e a escuridão de noite. Olha aí, pessoal, tanto que Deus é poderoso. Ele apenas disse, haja luz, e houve luz, pessoal. Olha que poder que Deus tem. Com apenas falar, o que não existia passou a existir. No segundo dia da criação, Deus disse o seguinte, haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. Então, Deus fez esse firmamento, e separou entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E Deus chamou o firmamento de céus, que é o que nós conhecemos hoje como céus, né? Então, haja firmamento. No segundo dia, Deus disse, haja firmamento. E houve então o firmamento, que é os céus. No terceiro dia da criação, Deus disse para que toda a água debaixo dos céus, né, ou seja, debaixo do firmamento, se juntasse em um só lugar e que aparecesse a porção seca, que é a terra. E assim se fez. Então, nós sabemos que a porção seca representa a terra. E esse ajuntamento das águas é o que nós conhecemos como os mares. E depois Deus disse para que a terra produzisse relva. Né? Para quem não sabe, relva significa erva rasteira, né? Uma graminha, aquela parte mais rasteira, mais baixinha. Deus disse também para que a terra produzisse ervas que dessem sementes e árvores frutíferas, cuja semente esteja no seu fruto. No quarto dia da criação, Deus disse o seguinte, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. E além disso, esses luzeiros eles vão servir também para indicar estações, indicar sinais, indicar dias e anos. Então, Deus criou o sol para governar o dia, que é o luzeiro maior, e a lua para governar a noite, que é o luzeiro menor. E fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus. Amém? No quinto dia da criação, Deus disse o seguinte, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Deus então criou os animais marinhos, os grandes e os pequenos, e todas as aves, e no final ainda os abençoou dizendo, sede fecundos e multiplicai-vos. No sexto dia da criação, Deus disse o seguinte, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, animais selvagens, répteis. E além disso, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Pessoal, lá em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 26, aqui o que acabamos de ler, a palavra de Deus nos diz o seguinte, ó, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E olha aqui, pessoal, neste momento nós podemos ver a presença de toda a Trindade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando Deus disse, façamos. Desde o início, tudo é Ele. Olha que lindo, pessoal. Então, Deus criou o homem e a mulher e os abençoou também, e diz o seguinte, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e domine sobre ela. Olha, então tudo aqui é para vocês, essas ervas, essas árvores frutíferas, esses alimentos, tudo aqui é para vocês, e vocês vão dominar sobre a terra. Amém? E o sétimo dia da criação, o que aconteceu? No sétimo dia nós sabemos que Deus descansou, e além disso, Deus viu que tudo que ele tinha feito era bom. Pessoal, Deus fez tudo planejado, tudo tinha uma sequência, tudo tinha um propósito. Por exemplo, Deus criou os mares primeiro, para depois criar os peixes, né? Criar os animais marinhos. Porque pensa, se Deus cria primeiro os peixes, para depois criar os mares, tudo ia morrer, os peixes todos iam morrer. Então nós vemos que Deus ele planejou tudo foi organizado. E isso é para nós. Isso também serve para nós, para que cada dia mais nós sejamos parecidos com Ele. Então, pessoal, vamos aprender essa lição. Essa lição serve para vocês e para mim também. Nós precisamos nos planejar, nos organizar, não deixar nada para fazer de última hora. Nós temos nosso exemplo, que é Jesus. Nós queremos cada dia mais ser parecido com Ele, né? Com o nosso Deus. E Deus ele é organizado, porque desde o princípio, desde a criação, nós sabemos que Deus ele é organizado. E aqui, pessoal, nós derrubamos a teoria da evolução. Sabe por quê?
Deus, ele não criou o mundo e o abandonou depois, né? Deixando o homem sozinho, abandonado, deixando o homem se vira por aí, ó. Pronto, eu criei o mundo, criei você está no mundo, agora você se vira. Não, não foi assim. Ele criou e ele cuida de cada detalhe até hoje. Nada, pessoal, foge do controle de Deus. E a maior prova que Deus cuida de nós foi enviando o seu único filho, Jesus, para se entregar e morrer por nós, para que nós tivéssemos a vida eterna e a vida eterna com ele. E além disso, se nós formos levar em consideração a teoria da evolução, os animais, o homem, terão levado dezenas ou até mesmo centenas de anos para se tornar o que são hoje. Porém, pela Bíblia, nós sabemos que Deus criou tudo perfeitamente, como está até hoje. Não necessitou de nenhuma espera para chegar até o estado de perfeição de hoje, não. Deus criou os animais, Deus criou o homem, igual nós temos aqui nessa imagem tradicional da teoria da evolução, em que aqui foi evoluindo, né? Até chegar no homem. Não, não foi assim que aconteceu. Deus criou cada um segundo a sua espécie. Amém? E viu Deus que era bom. Pessoal, nós sabemos que o número 7 na Bíblia, ele representa a perfeição. E assim a Bíblia nos mostra Deus declarando que tudo que ele fez era bom. Cada dia que terminava, Deus disse, tudo que fez era bom. E Deus viu que era bom. Cada dia era assim. Terminava um dia, Deus fazia as coisas, criava as coisas em um dia. No final, Deus falava o seguinte: Deus viu que era bom. A palavra de Deus nos conta isso, né? E nós sabemos que a ciência ela afirma que muitas espécies que existem hoje são resultado de um grande processo de evolução, né? Como nós comentamos no slide passado. Porém, Deus criou tudo, pessoal, segundo a sua espécie e abençoou cada um com a capacidade de se reproduzir. Por isso, tudo que Deus criou existe até hoje. Não necessitou de um momento, não necessitou de eras, de anos para se tornar o que são hoje, para evoluir e se tornar o que são hoje, não. A palavra de Deus ela é perfeita, pessoal, e tudo que Deus criou tinha um propósito. E nós sabemos que Deus viu e Deus criou tudo da melhor forma possível. E conforme ele mesmo diz, né, lá no capítulo 2 de Gênesis, a palavra do Senhor nos diz, né, no 7º dia Deus descansou e Deus viu que tudo que ele havia feito era muito bom. Olha isso, pessoal. Deus fez tudo da melhor maneira possível para nós, pensando em nós, porque ele nos ama, antes mesmo de nós existirmos. E nós sabemos também, pessoal, que existem diversos planetas no universo. Porém, o único capaz de sustentar a vida é o planeta Terra. Isso porque Deus fez tudo planejado para que vivêssemos bem, com tudo o que precisamos. Ele planejou a Terra para ser um lugar bom, a Terra para ser um lugar agradável de se viver. Por isso, é importante nós cuidarmos do lugar que o Senhor preparou para nós, né? Nosso lar doce lar, né? Que a gente pode dizer, a terra que Deus criou para que nós vivêssemos aqui, né? Nossa vida, aqui estamos de passagem, nós sabemos, né? Que nosso lar eterno é com o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus voltar. Mas nós sabemos que Deus criou este mundo para nós vivermos bem. Esse foi o propósito do Senhor ao criar a terra, né? E desde então, pessoal, desde que o pecado entrou no mundo, as coisas nunca mais foram como antes. E o homem passou a utilizar a terra de uma maneira muito errada e egoísta. E por isso, hoje nós temos tantos problemas. Mas o que precisamos fazer é cuidar e ser gratos, pessoal, a Deus. Vamos ser gratos a Deus, vamos nos lembrar do que Deus fez por nós. Lembrando que um dos propósitos que Deus criou no universo é para receber honra, glória e louvor. E que nós, como criaturas de Deus, possamos oferecer toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao nosso Deus, porque Ele é digno e merecedor da nossa adoração. Ele é o Criador de todas as coisas, pessoal. Amém? Então essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida que tiverem, pode procurar a mim, a tia Gabi ou a tia Laura. Estaremos à disposição para ajudar vocês. E qualquer coisa, voltem o vídeo, né? Pause, dê uma pesquisada, leia a Bíblia juntamente, né? Volte o vídeo, tire toda a dúvida e estaremos à disposição. Uma semana abençoada a todos e até o nosso próximo encontro.